Na psicogênese das enfermidades mentais, defrontamos três fatores essenciais. Aqueles que são chamados fatores endógenos, que têm uma natureza íntima, interna, destacando-se a hereditariedade, as enfermidades infecciosas, as sequelas das enfermidades degenerativas, fatores exógenos, aqueles que vêm de fora, fatores psicossociais, pressões, também de natureza socioeconômica, de ordem religiosa, política, desportiva e outros, fatores traumáticos, decorrentes de golpes cranianos, de traumatismos encefálicos, levando o indivíduo a vários transtornos. Esses transtornos podem ser de natureza neurótica, de natureza psicótica. O transtorno neurótico é um distúrbio de superfície, de fácil controle. O distúrbio psicótico já é um aprofundamento mais grave da distonia de natureza nervosa e que tem muitas vezes raízes na realidade genética, na hereditariedade. Os traumatismos cranianos podem produzir degeneração de áreas cerebrais e, consequentemente, levar a distúrbios de psicoses profundas. A neurose ou estado neurótico, já que a psiquiatria reconhece que a mente não pode adoecer, retirando, portanto, o sufixo "ose", que significa doença, para poder colocar como sendo um transtorno do comportamento do indivíduo, tornando-o neurótico ou psicótico. Nesse transtorno neurótico, a pessoa apresenta distonias de comportamento que podem ser consideradas verdadeiras manias, que ao se agravarem por várias razões, transformam-se em problemas psicóticos de maior profundidade. E esses problemas psicóticos agravam-se, levando a estados de esquizofrenia, transtorno profundo, de autismo e tantos outros. Na visão da doutrina espírita, na raiz desses problemas, está sempre a consciência de culpa do espírito comprometido. Por sua vez, Sigmund Freud asseverava que na raiz de todo distúrbio de comportamento neurótico há sempre um conflito da libido, um conflito de natureza sexual. Conclusão que levou Freud a estabelecer que a criatura humana é um animal sexual. A sua visão de superfície e de profundidade não logrou dar o grande salto além da concepção genética, para encontrar o eu profundo, o ser integral, o espírito, pela sua ojeriza ao ocultismo, que se generalizava na Europa, abarcando as doutrinas esotéricas, o faquirismo oriental, a teosofia, o espiritismo, o antropomorfismo, o rosacrucianismo. Ele resolveu colocar tudo isso à margem, e no diálogo mantido com Carl Gustav Jung, ele foi peremptório: temos que combater o ocultismo. Ele não se deu conta que havia ciência espírita, colocou tudo no mesmo bolsão e disse mais: o nosso objetivo é a psicanálise. E teríamos dificuldade de lutar em dois fronts diferenciados. No ano de 1925 ele se lamentava, porque em 1885, quando ele foi a Paris,
para observar as experiências que eram realizadas na Salpêtrière por Jean-Martin Charcot a respeito da hipnose. Ele travou relações de amizade com o assistente de Charcot, o professor Charles Richet, que há 10 anos antes havia criado a metapsíquica com William Crookes, com César Lombroso. E naquele ano Richet havia publicado o livro Metapsíquica Humana, que é uma obra notável na área dos fenômenos paranormais, e presenteou um exemplar a Freud. A sua ojeriza era tão grande que ele não leu o livro e guardou por 40 anos. Ao lê-lo em 1925, ele lamentava ter perdido tanto tempo, porque se ele tivesse lido o livro na oportunidade, ele teria tido conclusões diferenciadas, mas resolveu deixar à margem. Então os padrões psiquiátricos convencionais não deixam à margem os distúrbios freudianos como fatores decisivos do nosso comportamento. E não há dúvida, o sexo é o agente determinante da nossa conduta, por causa do nosso atavismo animal. E esse atavismo animal reprodutor foi feito pela divindade com altas doses de sensação. E essa sensação de prazer e de conforto, na permuta dos hormônios, passa dos seres mais primários da evolução vegetal, a evolução animal, a evolução hominal. E porque o nosso estágio na hominalidade é de menos de 12 mil anos, e a nossa ancestralidade é de milhões de anos, há uma prevalência do instinto sobre a razão. E naturalmente, todo distúrbio na área sexual ocasiona um desconforto na área emocional ou um prejuízo na área psíquica. Nesse comportamento estão os fatores neurotizantes, em que nós mascaramos o conflito sexual através de fugas espetaculares da realidade. E do transtorno psicótico, nós procuramos esconder a nossa identidade sexual com as máscaras da esquizofrenia, da alienação, que tem naturalmente fatores, como dissemos, de natureza endógena ou exógena, mas que no fundo é o próprio espírito endividado. Ao lado desses fatores, na psicopatogênese das enfermidades mentais, destaca-se a obsessão. A obsessão, segundo Allan Kardec, é o grande flagelo da humanidade. Ela está presente em todas as épocas do pensamento histórico, na realidade antropológico-psicológica, sociológica do ser. Até onde possamos recuar, encontraremos indivíduos atormentados por outros seres, sejam desencarnados ou sejam encarnados. Existe a obsessão de uma pessoa por outra, que passa a vitalizar-se roubando a energia psíquica do outro, ou a perturbar o outro graças às suas descargas de ondas mentais, pela fixação, pela monoideia, pelas ressonâncias vibratórias. Daí um quadro enorme de obsessões, que poderíamos classificar em 3 ordens: as obsessões anímicas, as do indivíduo por si mesmo, as obsessões espirituais, divididas em obsessões intelectuais e obsessões físicas. As obsessões anímicas abrangem a auto-obsessão, o narcisismo, a grande área dos estados psicóticos, desses conflitos que fazem mecanismos de superioridade e mecanismos de inferioridade, mecanismos conflitivos que estão dentro de nós,
gerando auto-obsessões. Existem, por outro lado, as obsessões provocadas pelos espíritos, que são desafetos ou que são afetos transtornados. Porque não pode haver nada pior do que o pseudo-amor, que é a paixão do desejo. Rotulado de amor, esse desejo é um fator de profunda perturbação na área mental daquela pessoa que sofre a compulsão de outra. E quando esse desejo não é saciado, vem o ressentimento. Ao lado dele a cólera, a ira, o ódio, o rancor, o desejo de desforço. Como a morte não aniquila a vida. Aqueles que partem da terra levando ressentimentos de outrem, retornam invariavelmente sangue sedentos, desejosos de recuperarem e de macerarem aqueles a que eles atribuíram seus algozes, para infelicitá-los, dessa forma gerando os estados obsessivos. A obsessão de espíritos sobre criaturas humanas, de criaturas humanas sobre espíritos, de espíritos desencarnados contra outros espíritos desencarnados. E há obsessões de espíritos desencarnados, que se utilizam de outros desencarnados para perturbarem-nos. É uma gama, um elenco muito grande, que está a exigir estudos profundos da psiquiatria espírita. André Luiz, em especial, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, vem estudando esse flagelo através da mediunidade de Chico Xavier inicialmente, por nosso intermédio, por intermédio de Ivone do Amaral Pereira desencarnada, e procurando convidar-nos a uma profunda reflexão dos nossos atos. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem estás. Dize-me o que anelas e eu te direi quem estará ao teu lado. Conforme pensarmos, produziremos uma ressonância. Conforme agirmos, teremos uma resposta. Não nos iludamos. E digo aos senhores por experiência pessoal, aqueles que consideramos mortos vivem. E já o apóstolo Paulo nos dizia, há uma nuvem que nos acompanha de testemunhas. São aqueles seres espirituais que, vivendo, são atraídos pelos nossos pensamentos. Como consequência, a nossa área de elucubração de desejos, de aspirações inferiores, atrairá espíritos inferiores, que se tornam comensais da nossa vida, passam a participar da nossa realidade psíquica, influem no nosso comportamento, e consequentemente na área do nosso equilíbrio, da saúde e da nossa falta de paz. Allan Kardec perguntou aos espíritos nobres: interferem os espíritos em nossas vidas? E eles mesmos responderam: mais do que supondes, a ponto de às vezes serem eles que vos conduzem. Porque se não estivermos sintonizados com os espíritos maus, estaremos com os bons. E já que não estamos mal direcionados, estaremos bem direcionados. Estaremos sob a inspiração das nossas aspirações. A obsessão é uma patologia difícil, profunda, cujas raízes estão no cerne do ser. Os espíritos preferem chamar parasitose, em que o ser parasita infiltra suas raízes no agente receptor, que passa a ser desvitalizado até a morte. Como uma planta parasita na outra, penetra sua raiz mestra na seiva e mata a planta cavalo, que lhe serve de hospedeira. Manuel Filomeno de Miranda chama o indivíduo que agasalha a obsessão de hospedeiro, e a entidade perturbadora de hóspede. Mas para que haja uma perfeita hospedagem,
é necessária uma identificação vibratória, a dívida e a cobrança. Se o endividado permanece sem títulos nem valores de enobrecimento, ele se situa numa faixa vibratória de pouca evolução. E como seu desafeto está na mesma, há uma identidade de natureza psíquica. Para que haja perfeita sintonia, o espírito desencarnado é o plugue, a pessoa é a tomada. E quando o plugue se adentra na tomada, faz-se a ligação da corrente. À medida em que o espírito invasor, o hóspede, se apropria da casa físico-mental do seu anfitrião, o anfitrião vai perdendo o campo. O espírito desencarnado nunca entra no espírito encarnado. Age através dele graças ao perispírito, aquele corpo intermediário. E acoplando-se nessa área perispiritual, o plugue na tomada, começa a nutrir-se da energia do seu anfitrião. E à medida que o anfitrião deperece, mais resistência ele tem sobre aquele a quem explora. Quase sempre, o anfitrião aceita a hospedagem com naturalidade, porque as obsessões invariavelmente começam de forma suave, excepcionalmente de maneira agressiva e brutal. Pensamento a pensamento. De repente nos chega um pensamento estranho, inabitual, perturbador. Nós balançamos a cabeça e dizemos que bobagem. O pensamento retorna e nós nos detemos a examiná-lo. Que bobagem. Ele volve e ao retornar insistentemente, telepatia, nós começamos a agasalhá-lo e passamos a vitalizar. A princípio é uma ideia que chega, depois é um diálogo que se estabelece, por fim é uma convivência que se instala. Instalada a obsessão, a terapia vai exigir um esforço muito grande para que ocorra a libertação. Aí está a obsessão de um desencarnado sobre o encarnado. Mas muita gente terrestre perturba aos espíritos desencarnados, parceiras saudosas da convivência do companheiro, acalentam as lembranças e ficam recordando os momentos da sensação e atraem os parceiros desencarnados, que sendo também sensuais e estando carregados de energia carnal, passam a manter o conúbio sexual como realizavam antes. E a própria parceira oferece os requisitos ectoplasma para que o espírito a utilize, enquanto ela se compraz em delírios mentais, acalentando as recordações e revivendo-as no plano mental e depois no plano orgânico com reações correspondentes. São das mais difíceis obsessões as de natureza sexual, porque o espírito furta o plasma, a energia mais poderosa do mundo da criatura humana, a energia sexual. Por isso deveríamos erguê-las, as energias, sublimá-las, transformá-las em elemento de força, ao invés de gastá-las desordenada, sensual, vulgarmente nos apetites insaciáveis do desejo. O sexo sem o amor, de Joana de Ângeles, é como a sede da água do mar. Quanto mais se sorve, mais se tem sede, porque a água é salgada. Só o amor luariza, porque ao invés de desgastar os parceiros, vitaliza-os pela permuta energética. Antes da coabitação orgânica, na união de amor, há todo um componente vibratório, que começa pela ternura, que se alonga pela carícia,
que se aprofunda pelo diálogo e termina no êxtase. Essa comunhão é vitalizadora, porque ela é propiciadora de energias que vão vitalizar o organismo. Mas quando é o simples desejo do sexo pago, do sexo de rua, do sexo gratuito, do sexo apressado, a pessoa abre campo a espíritos vulgares que se lhes acoplam e passam a vampirizá-las, e por isso seu sexo nunca é necessariamente atendido. A pessoa termina com uma certa frustração, um amolecimento orgânico e um desejo de mais tarde voltar a praticá-lo. É a síndrome de que a pessoa está sendo vitimada por espíritos que está utilizando do seu corpo para atender às paixões que não foram consumidas. É necessário muita vigilância. Não nos enganemos. E Jesus nos disse: orai, vigiai. Ou melhor dizendo, Jesus falou: vigiai e orai. Primeiro vigiai, para não cairdes em tentação, para não cultivardes ideias perturbadoras. Toda vez repetimos que vier uma ideia negativa, um pensamento negativo, substituamos-lo por um pensamento positivo. Porque os espíritos vulgares, promíscuos e imundos, pela sua perturbação, a palavra evangélica não é minha, espíritos imundos, são de uma perversidade, de um primarismo e de uma sede inesgotável. E toda vez que nos permitimos delírios sensuais, atraímos-los. E eles passam a conviver conosco, a nutrir-nos e ser nutridos, até que, se acoplando, se tornam verdadeiros parasitas, até se transformarem em expressões ovoidais, quando deixam de ter a ideia polivalente, de pensar em muitas coisas, para pensar em uma única e só coisa. Então perdem a forma, porque o seu perispírito se atrofia, e ele se torna o que André Luiz com propriedade chamou espíritos ovoides. São seres pensantes monoideístas. Há obsessões de espíritos sobre espíritos, porque a morte não interrompendo a vida, aqueles que são devedores são surpreendidos pelos seus cobradores e sofrem-lhes perseguições. São levados a regiões dolorosas e, na sua ignorância, acreditam que estão sendo atenazados por satanases e diabos, que são verdadeiros demônios a infligir-lhes sofrimentos. Há espíritos que se utilizam de outros espíritos para atingirem a meta. Vampirizam outro que vampiriza o encarnado. E as obsessões físicas são chamados poltergeists, os fenômenos de apedrejamento, os fenômenos de agulhas no corpo, os fenômenos de combustão espontânea, pirovasia, realizados sempre por espíritos inferiores para afligirem as criaturas humanas. Terapia. Para as obsessões, para os transtornos neuróticos psicóticos, atendimento especializado. Ninguém a sós consegue libertar-se, porque já é vítima. Está sua mente viciada, e a primeira atitude da pessoa é: não posso, que corresponde a não quero, estou me sentindo muito bem. É necessário tratamento psiquiátrico, e o Espiritismo recomenda, mesmo nas obsessões. Naturalmente que nos fatos obsessivos é necessário ter muito cuidado contra a terapêutica agressiva dos barbitúricos, pelas sequelas naturais que os mesmos provocam pela sua condição química. Mas o psiquiatra sensato conhece o limite do fenômeno netamente psiquiátrico e do fenômeno transpessoal, também chamado de interferência de uma personalidade intrusa, ou fenômeno paranormal. No caso das obsessões, a casa espírita.
Aqueles lugares chamados lugares fortes, que a pessoa vai, gira e cura na hora, não deixam de ser lugares de sonho, de ilusão. Porque a matriz continua, a antena continua, e a antena está enviando uma mensagem que vai encontrar resposta. O espírito pode afastar-se para zombar, porque os espíritos não têm medo de fórmulas cabalísticas, não têm o menor receio a exorcismo, eles não respeitam palavras, eles só respeitam condutas, por causa da irradiação, da vibração, do magnetismo, da energia que a pessoa exala. Notem que Jesus chegou um dia à sinagoga, e um endemoniado levantou-se e gritou de Jesus de Nazaré: eu sei quem você é. E Jesus disse: cala-te, porque ainda não é chegado o meu momento. E o espírito calou-se. Autoridade. O endemoniado gadareno levanta-se e pergunta a Jesus de Nazaré: que tens tu contra mim? E ele interroga: quem és tu? Eu sou legião, porque somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Mas não nos mandes ao averno, às hienas. Deixa-nos pelo menos tomar os porcos que aí pastam. Imagine os senhores que vampiro, que se nutria da energia humana. Jesus exorta-o a abandonar a sua presa, e os porcos disparam. Não porque os espíritos entraram nos porcos, porque a sua energia era tão negativa, tão deletéria, que ao sair em tumulto do corpo do encarnado, do perispírito, os porcos sentiram a mudança da psicosfera e atiraram-se ao mar. Como em qualquer estouro, a boiada arrebenta-se. Então é necessário ter autoridade para falar com os espíritos. É a única fórmula que eles respeitam. Ao lado da autoridade, o amor. Um grande amor para os apaziguar, para demonstrar-lhes que, ao invés de serem nossos verdugos, eles são algozes de si mesmos, porque o mal sempre é pior para quem o pratica, e o bem sempre é melhor para quem o exercita. Na Mansão do Caminho tivemos uma experiência. Por volta de 1971, um menino nosso, já adolescente, chegou-se para mim e disse: tio, eu estou andando com uma tristeza muito profunda. Eu me estava organizando para uma viagem internacional muito longa, e estava com a mente direcionada para a programação, que era muito pesada. Eu tinha menos experiência com tradutores. E então eu lhe falei, sem dar a atenção necessária no momento: vá falar com seu tio, um outro filho nosso, mais velho, que é médico, para que ele converse com você. Viajei, e estando num país distante, telefonei como de hábito, e vim a saber que meu filho estava internado no Hospital das Clínicas, na clínica de psiquiatria. Eu tive um choque. Mas perguntei ao meu filho médico de que se tratava, e ele disse que era uma PMD, que era um transtorno psicótico maníaco-depressivo. Era uma crise de compulsão suicida. A minha preocupação foi muito maior, mas que ele estava sob tratamento psiquiátrico, e naquele momento fazia sonoterapia. Quando retornei da viagem, numa terça-feira, tive a notícia de que ele ainda estava no tratamento sonoterápico. No dia imediato que nós dedicamos a tarefas mediúnicas, de terapia espiritual aos que sofrem, os benfeitores trouxeram o espírito por intermédio de mim mesmo. As nossas sessões são gravadas para posterior estudo. E o espírito narrava uma história peculiar. Eu tenho que o matar porque ele me matou. Ele, na virada do século, no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 1900, uniu-se à mãe
E como eu era um homem muito rico e era um homem muito seguro, eles realizaram um conciliábulo para matar-me e entrarem na minha fortuna. Naturalmente, no momento de saudação do Ano Novo, deram-me champanhe com narcótico e mataram-me com um travesseiro de plumas, para que não houvesse vestígios de que eu fora assassinado. Ninguém soube, mas nós três sabíamos. Eu acordei desesperado sem saber o que me havia acontecido. Eles se transferiram para o Rio de Janeiro, porque vinham da cidade X, e ali tiveram a vida na baba e dissoluta. Ela se entregou a leviandades sexuais e morreu com uma alta dose de sífilis. E ele, ao largo do tempo, foi vítima do alcoolismo e também morreu. Quando eu tive consciência do que me acontecera, eu fui tomado de fúria, do ódio, e passei a procurá-los, a persegui-los, sem lograr localizá-los. Só mais tarde, muito mais tarde, é que eu localizei uma menina de 16 anos. Era a bandida reencarnada. Então eu comecei a sitiar-lhe a casa mental, a falar-lhe ao ouvido, que ela não escutava, mas ela sentia algo especial. Acercava, me abraçava, ela sentia tremores e estertores. E passei a esperar o momento em que ela saía do corpo, parcialmente na hora do sono. E quando ela me via deformado, ela voltava correndo para a matéria. E assim eu lhe criei uma insônia, o medo de dormir. E terminei levando-a para o sanatório. No sanatório público, no hospício, numa promiscuidade com outros esquizofrênicos. Ela teve o diagnóstico de esquizofrenia. Ela foi violada e concebeu. Mas eu nunca dei importância para o filho dela. Eu queria era matá-la. E procurava o ex-filho nosso, sem o encontrar. Passaram-se vários anos. 18 anos depois do internamento dela. Certo dia eu fui atraído por um pensamento. E quando eu cheguei, encontrei um rapazito. Aguardei que ele dormisse, e quando ele saiu do corpo, era meu filho que estava reencarnado. Então eu passei a sitiá-lo. E ele começou a lembrar-se, e ao despertar trazia no inconsciente o conflito de culpa. Esse que aí está, eu vou matar também. Irei matá-los a ambos. O psicoterapeuta, o doutrinador, falou-lhe longamente, com ternura. Disse-lhe que os endividados iriam pagar pelas leis naturais. Ela já estava enferma. O menino também estava enfermo, mas ele era o responsável. Ele estava sofrendo desde o dia 1º de janeiro de 1900. Fazia 71 anos. Então ele perguntou: você acha justo você sofrer tanto? Sim, acho. Estou me vingando. E depois que eles morrerem, eles resgatam, vão para uma região melhor, e você tem que se reencarnar para pagar. Ele não havia pensado nisso. Então o doutrinador lhe disse: o menino aqui é nosso filho. Ele é nosso filho, nós o amamos. Nós não sabemos de onde ele veio. Ele foi internado aqui a pedido de uma enfermeira. Ele não podia ficar no hospital psiquiátrico, no hospício. E nós o internamos. E amamo-lo como a nosso filho. Falou-lhe mais, pediu-lhe para que ele ficasse conosco, conforme já narrei. E ele disse: aceito um desafio. Ficarei por uma semana. E depois nós veremos o que se passa. Na manhã seguinte, quinta-feira, às 8 horas, do Hospital de Clínicas telefonaram-me para que fosse ver o menino que estava sob minha guarda e responsabilidade jurídica. Eu fui ao hospital e a enfermagem me disse: ele estava em sonoterapia, mas hoje às 6 da manhã, subitamente ele acordou e perguntou onde estava.
Nós explicamos, estava no hospital. Ele está chamando pelo Senhor. Eu fui vê-lo. Ele me abraçou e disse, mas tio, o que é que me aconteceu? Eu disse, nada, meu filho, você teve uma crise existencial. Tio, eu não quero ficar aqui. Não vai ficar. Vamos aguardar chegar o seu médico. Quando chegou o médico, um nobre professor de psiquiatria, eu expus o caso e pedi que ele desse alta. Ele falou-me que não podia dar alta. Eu disse que a criança, o rapaz era de menor, estava sob minha guarda, eu assumi a responsabilidade. Assinei os documentos e ele teve alta. Radicalmente curado. Na outra quarta-feira volta o espírito. E diz, vocês me convenceram. Vou deixá-los por conta do seu próprio destino. O mal que eles pensam que me fizeram, a si próprios fizeram. Agora eu vou procurar ser feliz. Eu também mereço ser feliz. E o psicoterapeuta lhe disse, reencarne-se, venha morar conosco. Reencarne-se no meio da rua. Peça a Deus para que alguém o conceba e deixe-o aqui na porta, e nós o amaremos. Ele anuiu. 10 dias depois da primeira comunicação, portanto na sexta-feira, chegou à mansão do caminho uma senhora que desejava falar comigo. Fui atendê-la. E ela me disse, Edivaldo, eu sou recém-saída do hospício. Eu estive internada há 19 anos e não me lembro de nada. De repente eu fiquei boa. Eu vivia amarrada. E então o médico me mandou embora, mas eu não tenho para onde ir. Então eu soube que eu tive um filho e que colocaram no orfanato. Eu olhei para a mulher e vi o meu filho. As marcas genéticas. Mas eu não sei que orfanato é. Em Salvador só tem 2. O Lar X e a Mansão do Caminho. Então, o senhor tem por acaso aqui meu filho? Eu disse, eu não sei. Porque todos que eu tenho aqui são tecnicamente órfãos. Nós não recebemos crianças de pais vivos. Mas há quanto tempo isto aconteceu? Há quanto tempo? Quantos anos ele teria? Eu disse, olha, seu Edivaldo, entre 16 e 17 anos. Eu disse, vou fazer o seguinte. Quanto ao lugar em que a senhora vai ficar, não há problema, porque nós arranjaremos aqui no bairro. E quanto ao filho, também não há problema. Eu vou reunir todos os meus adolescentes de 14 a 18 anos, e a senhora escolhe qual é seu filho. Ela disse, eu vou saber. Eu digo, como é que eu vou saber? Se a senhora que é mãe não sabe, menos eu. Mas eu já sabia. Então eu falei pelo alto-falante, nós temos o serviço de som interno, que ao meio-dia, os que estivessem em casa, viessem à nossa sala da casa de administração, que eu queria falar-lhes. Então vieram uns 14, 16, ela estava conversando comigo, eles sentaram-se, e na hora que o meu ex-paciente chegou, ficou encarando-a. Então eu perguntei a ela, por acaso tem aí alguma, são todos que eu tenho nessa idade, qual é o seu filho? Ela foi olhando, 98% era brasileiro africano, de epiderme negra. Então ela foi olhando e ele era branco. Ela disse, seu Edivaldo, eu não sei nem quem foi a pessoa que me fecundou, então eu não sei se ele é branco, se ele é pardo, se ele é rosa, ou se ele é branco, ou se ele é preto. Eu disse, minha filha, então eu não posso fazer nada. Ela disse, olha, se eu fosse dizer que era meu filho, eu dizia que é esse branquelo que está aqui de cabeça grande. Eu digo, então, muito bem. Pedi que todos saíssem. E ele chegou-se até mim e disse, tio, eu sonho muito com essa mulher. Eu de vez em quando sonho com ela, a gente cometendo um crime, é um pesadelo horrível, eu acordo suado. E quando eu comecei com aquela tristeza, eu vi um monstro que me esperava. Eu digo, então, meu filho, ela é sua mãe. Abrace-a para ver o que é que você sente. Os dois se abraçaram e se acarinharam. Ela disse, Edivaldo, se é verdade que o coração de mãe não se engana, tem uns bem enganados. Esse é meu filho. Ele disse, então não tem problema. Como ele realmente não tem mãe, que eu saiba. E veio de um hospital, o hospital no qual você estava. Tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da senhora. Vamos arranjar um lugar para a senhora morar.
E a senhora vem aqui periodicamente. Vamos arranjar um trabalho. Enfim, vamos ver o que é que nós podemos fazer para que sua vida seja menos sofrida. Ela aqueceu. Foi morar no bairro, em um quartinho. E ele disse: tio, agora eu tenho motivo para estudar mais e arranjar um bom emprego para tomar conta de minha mãe. Os dois comparsas. A afinidade no crime, a afinidade no amor. Então eu disse: muito bem, meu filho, não há problema. Quando ele completou 18 anos, que é o período que as leis dão à emancipação civil, em nossa casa não há limite de idade. Pode ir até os 25 anos, que maturidade não se tem com idade etária, mas com idade psicológica. Ele disse: tio, eu queria me emancipar. O senhor me ajuda a morar com minha mãe? Eu vou trabalhar, depois eu me liberto, eu gostaria de morar com ela. Não há dúvida, meu filho. Então ele se transferiu, foi morar com a mãe, conseguiu uma pequena casa. Foi morar com a mãezinha. Ficaram absoluta e totalmente curados. Passaram-se já quase, ou melhor, mais de 20 anos. Ele hoje é um homem de mais de 40 anos. Nesse ínterim, ele encontrou uma namorada e a mãe passou a ter ciúme. Casou-se e a mãe começou a agredir a nora. Esse suave problema, nora-sogra, genro-sogra e tal. E eu era sempre o fiel da balança. Quando o mundo espiritual me disse que o antigo pai ia reencarnar-se por ele, ia ser filho dele e neto dela. Ele se tornou pai. E um dia ele me disse assim: tio Divaldo, se eu não tivesse sido espírita, ele não tinha chegado. Claro que ele não conhece a sua história, porque eu teria abortado. Como eu detesto a este filho. E sabe o senhor, mamãe também. Ela não vai lá em casa por causa desse sujeito. Qual sujeito, meu filho? Aquele menino, eu não sei qual. O seu filho, ele é filho só da carne. Eu digo: mas tudo é só da carne. O espírito é filho de Deus. Agora o menino já está crescido. E nós temos trabalhado para que eles se harmonizem. E o menino diz assim: vou de, palavra horrorosa, vou de, eu adoro você. Eu digo: eu sei, meu filho, eu te conheço desde o outro carnaval, da quarta-feira de cinzas do lado de lá eu te conheço. Aí está o processo, para dar uma ideia rápida da obsessão, da desobsessão, do resgate. Daí é necessária uma alta dose de amor. Numa família que tem um psicopata, por desequilíbrio psiquiátrico, psicológico, obsessivo, a família toda está enredada. Ninguém está inocente naquele grupo. Evite-se hostilizar o doente mental, digamos melhor, o paciente mental, porque depois que ele ficar bom, ele se lembra-se e cobra. Ame-se o paciente e resgate com ele. A moderna corrente de psiquiatria antipsiquiátrica recomenda que quando nós internamos, é um ato de vingança, nos queremos ver livre. Porque o paciente mental, como tem um transtorno da lógica, nos cria situações embaraçosas. E como nós não gostamos de situações embaraçosas, preferimos internar, pagar para que outros tenham trabalho. O internamento justifica-se no caso da agressividade incontrolada, no caso da compulsão suicida. Já que não podemos vigiar, então os técnicos podem administrar o problema. Na maioria das vezes, a terapia ambulatorial e o amor. O amor consegue milagres com o enfermo, o paciente mental, com o enfermo de obsessão. Daí na raiz de toda obsessão há uma dívida. E para recuperar da dívida é necessário méritos, ações positivas. Mais tarde eu narrei suavemente o problema obsessivo ao meu filho, sem detalhá-lo, para que ele, através de boas obras, conseguisse o mérito de resgatar a dívida de parricídio.
Já a sua mãe foi mais difícil, porque uma mentalidade menos lúcida, mais atrasada culturalmente. Mas, no entanto, colocamos nela a responsabilidade de fazer o bem e de fazer-se o bem. É indispensável, portanto, que nós estejamos vigilantes para as nossas ressonâncias mentais. Há pessoas na Terra que vibram para nós, porque há pessoas doentes, psicológica, psiquiatricamente, e em nome do amor tornam-se verdadeiros tormentos. Eu lhes vou contar uma coisa cômica que acontece comigo. Há uma pessoa que me telefona anonimamente, e o Espírito já quis me dizer quem era. Eu digo, não quero nenhum privilégio. Ele disse, mas Divaldo, você conhece bastante. Eu digo, então não precisa saber quem é. Toda vez que eu volto da viagem, no mesmo dia, no imediato, o telefone toca. E como está em cima de minha mesa, eu pego e faço alô, e a pessoa toma aquele choque. E eu capto o pensamento, já chegou. E aí bate o telefone. Eu aí sorrio e deixo. Às vezes a pessoa se esquece que eu estou na ativa, e daí algumas horas, o imediato, como vai? Já chegou? Eu digo, já. Você sabe que eu já cheguei. Obsessão. De encarnado sobre encarnado. Então eu não aceito essa onda mental de jeito nenhum. Porque é um distúrbio psíquico. E espíritos levianos estão utilizando desse pseudo-amor para ver se me faz uma ressonância psíquica. Os senhores imaginem como o negócio é sutil. Então, quando vier um telefonema anônimo, ou alguém telefonar sempre desligado, diz assim, beijinho, tchau, tchau. E controlemos a nossa mente. É a sede. Mas para que nós consigamos isto, é necessário autodescobrirmos-nos. O autodescobrimento. Quem sou? É uma grande interrogação. Ainda somos todos um grande enigma. Nós conhecemos mais aos outros do que a nós próprios. Isto é, conhecemos os defeitos dos outros, porque nós conhecemos os nossos relativamente, os identificamos no próximo. É necessário um empenho para o autodescobrimento, não adiemos. Reservemos mentalmente alguns minutos diários para nos perguntarmos, quem sou eu? A nossa memória perispiritual, chamada de inconsciente profundo, vai responder, quem sou eu? Quem sou eu? Até que a gente vai descobrir a sua realidade profunda. E a partir daí a gente vai perguntar, que devo fazer? Faça-o agora. Não seja daqueles que faz, amanhã eu vou fazer dieta, segunda-feira, e hoje come por uma semana. Amanhã faz, mas na terça não aguenta, vou deixar para domingo. A nossa dieta emocional, espiritual e moral vai começar aqui agora. Nada de programar, deixar os vícios, os hábitos, as coisas mentais. A gente adora pensamentos negativos, pensamentos sensuais. Às vezes eu vejo nas crianças, nos adolescentes, eles rindo. Eu digo assim, eu sei o que é que está pensando. Poxa, tio, eu digo, eu sei. Eu já transitei por essa estrada, meu filho, esse caminho já foi percorrido. Então muitos adultos, há pessoas que se vão deitar e ao invés de orar, ficam pensando em sensações grotescas e delirando-se. Depois diz, mas eu tenho umas noites tão inquietas. Pudera, vai passear com o obsessor. Quando volta exausto, porque atraiu. Porque não pensar em Jesus? Leia uma página edificante. Existem páginas pequeninas que se podem lê-las em 2 minutos, em 3 minutos. Joana de Anjos escreveu um livrinho e me disse, este livrinho é para os preguiçosos e para os inteligentes também. Chama-se Episódios Diários. Aquilo que acontece todo dia conosco. Então a pessoa pode ler cada capítulo em 3 minutos. Depois escreveu Vida Feliz, 200 capítulos, que a pessoa soletrando lê em 3 minutos. Então põe a cabeceira da cama, lê
E fica pensando naquilo até dormir. Claro que ao dormir vai para uma região diferente. Conforme se pensa, se sintoniza. E quando ela escreveu, eu disse, mas minha irmã, é um livro tão pequeno. Ela disse, olha, Divaldo, é um livro que cabe na bolsa, que cabe no bolso, que cabe na cabeça das pessoas. E é uma leitura tão rápida que a pessoa não pode dizer que não tem tempo. Quando estiver na fila do banco, na fila do dentista, na sala do médico, ao invés de estar olhando essas revistas tão animadas que andam por aí, fica lendo Vida Feliz e meditando episódios diários. Emmanuel tem uma série notável de obras com 180 capítulos. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, que enriquecem a pessoa. Então, notem, é opção nossa pensar errado. Pensar de forma perturbadora é prazer nosso, é estética sensual. Então, nós temos que pensar no autodescobrimento e perguntarmos, afinal, o que é que eu quero da vida? Essa ilusão a que nós chamamos corpo, palavras de Buda, quanto mais passam as horas ou nós passamos por elas, menos duração vai ter. Então nós pensarmos sempre que cada instante da vida é um instante de morte. Quando nós começamos o seminário, nós éramos mais jovens, 8 horas do que estamos agora. Muita gente já envelheceu 8 horas. Já morreram bilhões de células. Vários órgãos estão com a metade inteiramente nova. Então chega um momento que o coração diz assim, eu vou dar uma descansada. E para. Ele também tem direito. Ele está trabalhando desde a hora da concepção, sem ganhar nada, ainda tendo contrariedade, tendo choques, emoções. Ele sabe de outra, vou dar uma paradinha. A gente aí também para. E como é que vai acordar? Daí o autodescobrimento é de um valor relevante. Joana escreveu um livro com esse título, e ela fala dos nossos conflitos, das nossas situações, das nossas várias máscaras da nossa persona, e do desinteresse que a gente tem para descobrir-se. Nós somos vítimas, no bom sentido da palavra, da educação, dos fatores sociais, da hereditariedade, das circunstâncias. E ficamos sempre sem nos encontrarmos. Eu tenho uma amiga que está com 82 anos, que eu sei a idade dela. E aí, há um mês atrás, ela me encontrou e disse, Divaldo, que prazer. Eu tenho uma perguntinha a lhe fazer. Pois não. Qual é a minha missão na Terra, Divaldo? Eu disse, olha, deixe para outra encarnação. Porque aos 82 anos ela ainda não sabe qual é a missão. Deixa para lá. Termine de gozar esses poucos meses que tem pela frente. E vamos começar na outra. Como nós nos enganamos. Agora que ela quer saber qual é a missão. Mas eu sabia que atrás dessa pergunta tinha uma outra. Era dizer assim, você não quer que eu vá lhe ajudar? Quer dizer, você não quer tomar conta de mim? Eu também estou procurando alguém que queira tomar conta de mim, que eu já estou bem naquela fase que eu vou me internar num lar levando um geriatra para tomar conta de mim. Porque temos que reconhecer esse problema natural de desgaste. Daí é necessário viver intensamente agora. Nem fiquem ansiosos para acabar o seminário logo, porque só acaba às 5h30. É a hora que está no programa. Mas vamos viver esses minutos, formulando planos quando chegar em casa. As senhoras cujos maridos não vieram, chega lá e abraçá-lo pelo pescoço, chega de costas. Oi, amor, você não sabe o que perdeu. Ele está assistindo o Santo André, que está aqui se acabando, coitado. E ele diz, não perdi nada, perdeu bem. E dê-lhe um beijo na testa. Ele vai fingir que está muito contrariado, mas está adorando. E aí, sem querer nada, vão preparar um chocolatezinho para este frio e vão contando. Mas aquele Divaldo não é gente. Imagina que ele contou a história tal. E a Maria também falou que a gente vai morrer. Você já pensou em morrer?
Ele aí já fica arrepiado, né? Porque o homem detesta a morte. E os homens cujas mulheres não vieram, elas estão em casa alegres, tirando varas pelas pontas. Quando ele chegar, diga assim: tudo bem, querida? Tudo bem. Agora que você chegou, não é? Foi este o domingo que você me deu. Você diz assim: olha, mas Divaldo elogiou tantas mulheres. Ele até contou um caso de um marido que era tão bom marido que matava de inveja um colega. Ele nunca chamava pelo nome, só chamava a esposa de amor de minha vida, flor de luz da minha existência, suave boneca de cristal. E um dia o amigo não aguentou e disse: você deve ser louco, casado com essa coisa horrorosa, essa cuca, há 30 anos, e só chama meu bem, minha flor, meu anjo. Por que você não a chama pelo nome? Ele disse: porque me esqueci. Daí quando o marido chamar alguma de vocês: ô bem, você como é meu nome? Porque pode ser que ele já esqueceu. A alma humana é muito complexa. Então, leve um pouco da mensagem. Mas se defrontarem problema ainda hoje, não deixem o problema suplantar um dia de júbilo, de relax, de esperanças, de perspectivas boas. Nós temos o malverso de acontece uma pequena coisa, já acabou meu dia. Aí não adiantou nada. Mas como? Uma pequena coisa não pode suplantar uma maior. É o inverso. Diz assim: que bom que chegou isso no momento que eu estou ótimo, vou deixar para lá. E chega outra coisa: vou deixar para lá. E chega outra: eu vou deixar para lá. E chega outra: eu vou deixar para lá. Mas se chegar mais uma, deixa para lá. Porque essa é a proposta da paz, é a proposta da saúde. Então o autodescobrimento é o mergulho dentro de nós, é aquele instante da pacificação, do autoexame. O Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec interroga: será possível encontrar a felicidade e superar as más paixões? Como? E os Espíritos responderam: sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando essa resposta, afirma: fazei como eu quando estava na terra. Toda noite antes de deitar-me, fazia um exame de consciência, e quando me dava conta que me houvera equivocado em um ponto, no dia seguinte eu me reabilitava. Façamos o nosso exame de consciência diário. É tão saudável. Quantas vezes nós passamos por uma pessoa e temos uma reação negativa, arrependemos-nos, voltemos e dizer: fulano, desculpa, eu estava num momento mau, eu não estava bem naquela hora, não tive a intenção, ou não estava em mim. Na área mediúnica, isso acontece muitas vezes. Os médiuns são seres interexistentes, estão entre dois mundos, e muitas vezes, de acordo com seu estágio mediúnico, confundem. É necessário muito equilíbrio para saber onde. A minha primeira namorada foi um desastre. Eu estava na fase da mediunidade inicial, sem o conhecimento espírita, estava lendo, mas ainda não tinha segurança, e trabalhando muito jovem. Todo dia às 18 horas eu via chegarem os namorados, as namoradas. Então chegavam os rapazes, chegavam as moças, cada um pegava seu namorado, saía, e eu saía sozinho. Foi me dando uma tristeza. Na capital, não conhecia ninguém, morava numa dessas pensões maravilhosas. Chegava lá também, me trancava no quarto. Um dia eu digo: eu vou arranjar uma namorada, que coisa. E aí eu fui: como é que eu vou arranjar uma namorada? Como é que faz? Naquele tempo piscava o olho, né? Deixa eu fazer um parênteses. Chico Xavier estava na sessão,
E uma moça apaixonada por ele piscou o olho. E ele ficou sem entender. Ela piscou novamente. Ele disse: minha filha, caiu algum cisco no seu olho? Mas naquele tempo eu não sabia. Aí eu digo: eu vou ficar assim, para ver se alguma alma se compadece de mim. E olhem, não foi muito trabalhoso não, tem alguns aninhos. Aí uma alma se compadeceu e tal, riu, eu ri, digo: eu acho que já estou namorando. E aí ela falou qualquer coisa, eu respondi, já estava no auge do namoro. Mas naquele tempo até pegar a mão demorava 6 meses. Até botar a mão no ombro a gente ficava adulto. Aí quando casava era já ancião. Agora não, já começa quase casado. Mas aí eu comecei a namorar. E ela disse: você trabalha onde? Eu disse: no Ipaz, na rua Santos Dumont. Ela disse: eu trabalho em tal lugar. Naquele tempo tinha bonde. E eu disse assim: vamos nos encontrar às 6 horas? Vamos, que para mim era o problema. 6 horas, todo mundo saindo namorado, eu também. Ela disse: mas olha, faz assim, você me espera nesse ponto. E eu virei de bonde. E aí você me espera. Ah, meus amigos, o tempo, esperar a hora de acabar o expediente não acabava nunca. Antes acabava antes da hora. Agora, cada minuto eu olhava o relógio, ele parado. E o homem, quando está namorando, se tem bigode, cuida muito do bigode, ou penteia muito o cabelo. Naquele tempo do Glostória, imaginem, o Glostória escorrendo pelo rosto. E eu usava, cada 5 minutos eu corria ao espelho e dava uma penteada. E o meu chefe percebeu, ele era muito bonzinho. Ele disse assim: o que é que está lhe perturbando hoje? Que o senhor está mais no espelho do que na máquina da tilografia. Eu disse: nada, era apenas namorada, ver se eu ia declarar meu segredo. Por fim, depois de 1 mês de espera, chegaram as 6 horas. Eu aí saí, corri para o ponto de bonde e fiquei me ajeitando. Toda hora ajeitava aqui, ajeitava ali, ajeitava lá. Daí a pouco veio o bonde e tal, e ela, a minha deusa, encheu o bonde todo. O bonde parou, eu subi. Quando eu fui me sentar ao lado dela, eu senti 2 pernas. Aí eu levantei e fiquei em pé. Olhei discretamente, estava lá um senhor gordão, sentado ao lado da minha namorada. Vai ver que é o pai. E ele vai me pegar aqui, que vai ser uma surra viva. Aí eu fiquei. Ela puxou o paletó e disse: sente. Eu digo: deve ser louca, imagina. Mandou eu sentar no colo do velho. Aí disse: não, muito obrigado. Ela: por que você não senta? Eu disse: o homem. Qual homem? Quando eu olhei, não tinha homem, eu desci do bonde. E acabou o namoro no dia inicial. Porque eu pensei que ela era maluca. Claro que ela fez de mim uma ideia muito boa, né? Ela pensou que eu era uma pessoa muito equilibrada. Mais tarde ela se casou e tal. Nos tornamos amigos. E um dia ela perguntou: mas Divaldo, por que você saltou do bonde? Eu disse: por causa do homem. Qual homem? Eu disse: deixa pra lá. Então os médios somos interexistentes. E tomamos as atitudes meio esquisitas. Um dia um amigo me disse, passou por mim e não falou, hein? Eu disse: eu não vi. Porque eu estava tão centrado numa ideia, que perdi o contato com o mundo objetivo. Ele disse: você passou por mim e não falou, Divaldo. Eu disse: eu não vi. Viu sim. Eu disse: não, eu não vi. Viu? Ele disse: pois bem, você me viu? Vi. E por que você não falou comigo? Não é? A falha é sempre do outro. Ah, porque eu esperei que você falasse. Eu digo: mas eu sou meio míope, esperei que você também falasse. Então vamos descobrir-nos. E no autodescobrimento veremos as nossas falhas. Aí aprenderemos a autocura. Eu não sou o que estou. Eu sou luz. E estou mergulhado no invólucro de sombras. Mas eu não sou isto. Eu estou nisto. A minha vida é uma proposta de luz. A minha vida tem uma fatalidade. A perfeição, a plenitude. A plenitude é o estado de paz, de nirvana, de samadhi, reino dos céus, harmonia. Desse-lhe o nome que se lhe queira dar.
É esta superação do ego tão decantada pela psicanálise, a superação dos desejos mórbidos e das paixões inferiores, a superação da natureza animal pela prevalência da natureza espiritual. Até podemos dizer, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Até nós podemos dizer, mas eu amo, a vida tem sentido, a vida vale ser vivida, e é para isso que eu aqui estou. Em nosso pequeno roteiro que os senhores receberam, estão previstas visualizações. No programa habitual nós fazemos-las, mas não podíamos prever o limite de tempo, necessitaríamos de mais um largo tempo. Daí nós vamos apenas indicar o que são as visualizações. São uma técnica terapêutica, através de cuja visualização nós mudamos a estrutura do nosso organismo. Como o nome diz, visualizar é conceber do ponto de vista perceptivo. Quando tivermos um problema, deitemo-nos numa superfície dura, na cama, no solo, sem travesseiro, ou nos sentemos numa cadeira de madeira dura, ângulo reto, ou numa postura de lótus, e relaxando, cerrando os olhos sem comprimir, passemos a respirar suavemente. A chamada respiração diafragmática dos yogis. E a yoga é um excelente processo terapêutico. A acupuntura e tantas outras alternativas doutrinas. Respiremos suavemente, inspirando demoradamente, retendo e expirando com os lábios levemente entreabertos, expirando pelo nariz de boca fechada, detendo o oxigênio para que transforme o sangue venoso em arterial e expirando suavemente. É uma técnica de desintoxicação, de relaxamento. Façamo-lo por uns 2, 3 minutos. E depois disto, visualizemo-nos, por exemplo, em uma campina verde ao entardecer. Visualizemo-nos lá. Eu estou numa campina verde. Visualizemos a campina. Vejamo-nos na campina ou no monte, num lugar aprazível, agradável, que seja conhecido. E vamos nos dissociando do mundo objetivo onde nós estamos. Respiremos lá. E aí, façamos uma visualização. Se a pessoa estiver doente, espere o entardecer tornar-se noite, o céu acamar-se de estrelas, e eleja uma estrela. Detenha-se no brilho da estrela e peça a luz divina que desça até você. Concentre-se na estrela até que um raio se desprenda e toque o centro coronário, o chakra coronariano, e deixe essa luz entrar em você. Deixe-a penetrar nos neurônios cerebrais, na massa encefálica. Visualize a luz entrando, saindo pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, descendo o bulbo raquidiano, chegando à boca, descendo pela garganta, laringe, faringe, traqueia, estômago, descendo aos pulmões, e aquela luz tomando conta do seu organismo, depois visitando o seu coração, os rins, o intestino delgado, o grosso, reto, passando ao fígado, tomando conta,
do pâncreas, do aparelho genésico, das coxas, das pernas, dos pés, dos dedos, dos braços, antebraços, mãos, dedos, dos ossos, até que você se veja como uma lâmpada fluorescente e diga: eu sou luz, a luz divina me cura. Se você tiver a doença Y no órgão X, quando a luz chegar, ela vai encontrar bloqueio, resistência, não vai passar. Insista, a luz divina está penetrando, ela me vai purificar, ela está adentrando-se em mim, ela está removendo ateromas, está removendo dilacerações, ela está no meu campo espiritual e perispiritual, vitalizando as células, está tomando conta de mim. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou paz. Diga tudo de positivo. Eu sou vida, eu sou amor. Deixe-se vitalizar. E depois de alguns instantes de terapia, interromper-se-á a luz, e você volte tranquilamente à sua sala, ao seu quarto, ao mundo objetivo. Você vai notar uma reação orgânica, vontade de espreguiçar-se, de bocejar. São as toxinas que a luz expulsou. Essa terapia foi criada por uma grande mentalista americana, Emily Cady, em um livro monumental que se chama A Luz Divina Cura. Mas pode fazer uma variação imensa. O Dr. Bernie Siegel, a quem nos referimos pela manhã, recomenda que nós podemos jogar fora os nossos problemas. Joana de Ângeles pede que nós façamos uma visualização, chegando a um abismo no alto de uma montanha e olhando o abismo. E daí você vai saltar no abismo. Salte no abismo. E você verá que flutua, não é imaginação. Visualize e verá. Você é o que pensa. E aí você diz assim: ai meu Deus, eu vou tirar o ódio do meu sentimento, como quem tira um casaco, e vou jogá-lo fora. Ah, que alívio. Vou tirar a mágoa da minha mente, como quem tira um capacete que me atormenta. Lá se vai a mágoa. Enquanto isso você está descendo no abismo e vai tirando todo o sentimento negativo, o ciúme, a ambição desvairada, o tormento sexual. Vou libertar-me dessas cadeias até chegar ao fundo do abismo e olhe o céu azul. Depois de ficar ali, diz assim: mas eu não tenho mais nenhum peso que me atordoe, nenhuma algema. Volte a flutuar e retorne ao ápice da montanha. E ali, respire e diga: já me libertei do ódio, da sensualidade, disto e daquilo. Agora eu vou voltar ao mundo objetivo. Você vai ver que alívio. Claro que o problema continua a sua raiz. Repita. Até você construir um hábito de vida saudável. Ao construir esse hábito de vida saudável, haverá em você harmonia, haverá em você paz, haverá em você saúde, haverá sobretudo em você o desabrochar do amor. Há poucos dias em Zurique, traduzido pela senhora Edith Burkhardt, realizávamos uma dessas experiências. E era véspera de Pentecostes. Desabrocha na Europa uma flor que nós conhecemos aqui como rosa chinesa. É uma rosa enorme, lá chamada na Suíça de rosa de Pentecostes. E o nosso anfitrião, um homem extraordinário, trouxe-nos do seu maravilhoso jardim na cidade de Gockhausen, André Studer, uma dessas rosas, que eram duas mãos
plenas. E ele me disse: um elemental desabrochou-a hoje para você. E uma senhora me trouxe um botão de rosa fechado. Então me veio uma inspiração para fazer uma técnica terapêutica de natureza psicológica que Joana dirigiu. Eu mostrei o botão de rosa e mostrei a rosa de Pentecostes. Então fizemos o relax, fizemos a visualização, e eu disse: visualize-se como aquele botão fechado, triste, problematizado, com muita angústia interior. Mas você está agora diante do sol da verdade. A carícia de Deus beija ali. Essa aparência de sofrimento, de reclusão, desabroche. Deixe uma pétala externa abrir. E outra, visualize-se, você é um botão de rosa. Visualize-se abrindo-se. Visualize-se, abra-se, abra-se, até virar a rosa de Pentecostes. E as pessoas foram. Eram 50 e poucas pessoas, porque é um seminário especializado. Desabroche, desabroche. Agora você está exuberante. Você é vida, você chegou aqui fechado. Com problemas, você agora é soluções. Você agora são as soluções do problema. Desabroche completamente. E ao encerrar o seminário, fizemos uma avaliação. 95% estavam melhores. Desabrocharam. Traziam perguntas, angústias, sabores. E agora estavam leves. Quando terminou o seminário, ninguém queria sair. E o suíço, o europeu em geral, terminou o compromisso, sai. Todos ficaram parados, desabrochando, e levaram para casa. Então eu gostaria de propor aos senhores que desabrochassem agora, como uma rosa de Pentecostes. Nós que estamos no pós-Corpus Christi, que deixem sair de dentro todos os miasmas, as paixões, o beijo do sol divino oscula a nossa alma agora, e deixemos que as pétalas que nos encarceram, que são os desejos, afrouxem, e naturalmente os nossos pestilhos e o pólen possa fecundar outra vida, muitas vidas, e com paz nós encontremos a saúde. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Miguel de Jesus Sardano e à Terezinha de Jesus Sardano por nos haverem convidado para este seminário em favor da creche Amélia Rodrigues. Desejaríamos agradecer a toda a equipe que colaborou para que se tornasse realidade este evento no dia de hoje. Desejaríamos agradecer ao Clube Aramaçã, que teve a gentileza de nos franquear a sua maravilhosa sede. Desejaríamos agradecer particularmente aos senhores, sem cuja presença não teríamos este encontro. Gostaríamos de reafirmar que não se trata de uma atividade espírita por motivos óbvios. Conforme terminamos o seminário, apresentando colocações de psicologia na área transpessoal com uma psicoterapia específica que não tem cabimento nas atividades espíritas. Mas gostaríamos também de pedir-lhes desculpas por algum excesso que houve, pelos vários equívocos que ocorreram, por quaisquer dificuldades que não tenhamos logrado ultrapassar. Mas empenhamo-nos para tornar essas horas de nossa convivência agradáveis e úteis, propiciando-nos reciprocamente uma oportunidade de reflexão, rogando ao psicoterapeuta divino, Jesus Cristo,
que nos abençoe e que nos guarde. Encerramos o nosso seminário, desejando a todos saúde e paz. Muito obrigado.